Seria a Gix? Mas ela seria basicamente um marketplace para produtos de inteligência artificial e também o provedor de uma certa infraestrutura para se construir inteligências artificiais. O que isso significa? Olha, eu sou um programador e eu quero construir a minha própria inteligência artificial. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá na Gix, ela vai me fornecer o que a gente chama de framework, né, fazendo uma analogia assim. Então ela vai me fornecer alguns contratos prontos para eu começar a desenvolver a minha ferramenta. E além disso, ela vai me fornecer um lugar onde eu posso vender essa minha aplicação e os serviços dela para pessoas que estejam interessados, né? Até então não falei nada de cripto, né? Porque o modelo de negócios ainda não chega a tocar cripto até esse ponto da explicação. Mas aí quando que entra cripto? É porque esse conjunto, essa caixa de ferramentas que a Gix disponibiliza para as pessoas, ele é composto de contratos inteligentes, né? Lá na rede da Ethereum, apesar de que a Gix ela também trabalha muito na rede da Cardano, tá? São as duas principais redes em que eles estão presentes ali. E esse marketplace, né, essa loja de compra e venda dos produtos feitos com inteligência artificial, usando essa caixa de ferramentas que ela disponibiliza, a moeda desse marketplace é a moeda AGIX. Né? Então, é dessas duas maneiras que o projeto ele se conecta com o mundo cripto. Né? É pela moeda de compra e venda dos projetos e por esse arcabouço inicial para os programadores começarem a se desenvolver, que é lá na rede da Ethereum. Mas então, basicamente, quanto mais pessoas estão querendo desenvolver soluções de inteligência artificial que tenham a ver com cripto, mais a Gix se valoriza, basicamente? Então, é aí que entra, né, e a gente pode começar a debater se faz sentido ou não esse projeto. A ideia é que quanto mais demanda por usar o marketplace da Gix, mais a Gix se valorizaria. Tá? Até onde eu vi, a Gix ela só é uma moeda de compra e venda do marketplace. Tá. Né? Então você precisa pagar esses projetos usando a Gix. Isso, então o que você está falando é que a Gix ele me dá as ferramentas necessárias para eu montar um projeto como esse. Por eu montar e listar nesse marketplace, a Gix em tese não se valoriza, mas se o meu projeto tiver demanda, as pessoas vão ter que comprá-lo com a Gix. Exato, então não basta só criar projetos, né, e a caixa de ferramentas que a Gix proporciona para os desenvolvedores ser usada. Você precisa que esses projetos eles sejam demandados pelo público, porque é a demanda por comprá-los que vai fazer com que as pessoas comprem a Gix no mercado para poder acessar esse serviço. Beleza. A ideia seria essa. Então vamos nessa linha, Casta. Como que você vê, então, a demanda pelas coisas que estão sendo construídas dentro da Gix, né? Porque a gente, beleza, as coisas que estão construindo lá dentro, obviamente, vão ter a ver com inteligência artificial e com ativações em cripto. O quanto isso ainda já existe uma demanda real? O quanto a gente tem uma expectativa de no futuro ter algo assim? Ou é um negócio, tipo assim, muito skate voador, só vai rolar em 2050, tipo uma parada assim? Cara, essa é uma pergunta que tem várias vertentes de se abordá-la, né? Uhum. A primeira é a seguinte, né? A gente agora está vivendo um hype. Então, a gente está num momento onde o mercado foi tomado por uma narrativa. Isso já aconteceu com narrativa de verão das Layer 1, isso aconteceu com narrativa de verão dos NFTs. Né? Então, no momento, a gente pode falar de fundamentos, a gente pode ver se tem demanda para o token ou não, mas o mercado agora ele não está precificando o fundamento. Tá? O mercado de tokens de IA está precificando a fome especulatória. Cara, dá para fazer muito dinheiro especulando token, tá? Eu não estou falando que o token vai cair, mas a gente está num momento onde esses projetos não estão sendo avaliados corretamente. O mercado está num frenesi. Então a gente não tem a menor noção se esses projetos estão, por exemplo, super precificados ou subprecificados. A gente só vai descobrir isso quando passar o hype, passar a febre, os projetos sérios seguirem adiante e o mercado entrar no modo de busca de preço. Então, não tem nenhum parâmetro do que eu estou falando aqui para dizer se está na hora de comprar ou está na hora de vender a Gix. A poeira tem que baixar, né? A poeira tem que baixar para você ter uma análise fundamentalista mais séria. Tá? Mas dito isso, o token pode continuar decolando, tá? Ou pode afundar. Tá? Isso eu não sei arbitrar isso, tá? Não sei falar do preço de tela do token. Mas eu acho que dentre os projetos de IA, que a gente vai comentar aqui, a Gix certamente é um dos que mais faz sentido. Tá? Ele tem vários projetos no marketplace dele, só que desses vários, somente um se destacou, que é o Singularity DAO, né, o SDAO. Ele é um dos projetos desse ecossistema. Ele mostrou que tem potencial ali, que pode ter demanda, que pode ter atividade de desenvolvimento, só que, o marketplace precisa de tempo, a gente vai ter que entender
quais outras soluções de IA vão ser boladas ali dentro. Aham. Mas eu acho que é interessante, é bom o token estar atrelado ao caso de uso, né? Não é um token de governança ou um token que não serve para nada. Eu dei uma olhada no tokenomics também, então o token AGIX é um token que já tem uma boa distribuição no mercado. Aham. Não é aquele token Mas tipo centralizado, que, né? que o time coloca 10 tokenzinhos e guarda 1 milhão no bolso. Esquema Não. FTX, né? Não é esquema FTX, é um token bem distribuído, tá? Tem um supply razoável e os caras estão trabalhando. Então é um projeto que, por exemplo, eu vou continuar acompanhando. Eu acho que é um bom projeto para ficar de olho. E eu acho que esse é um ponto da gente puxar também, ô Carlos, que é o seguinte, o Casta falou, né? Cara, é muito difícil nesse momento de hype a gente saber se um projeto ele tá subprecificado, sobreprecificado e tal. Então, obviamente, né, tem muita gente que fala, putz, aproveita o hype agora, compra qualquer coisa que tem IA, porque uma hora essa festa vai acabar e tudo mais. Por que isso não é uma maneira sustentável de se pensar em investimentos, né? E como que a gente se sente como posicionamento, por exemplo, numa AGIX, que eu acho que é o que a maioria das pessoas aí tá querendo saber. Mas, né, o que eu acho assim sobre o AGIX, né? Eu tenho uma visão um pouco mais pessimista do que a do Casta, eu acho, apesar de que eu entendo que ela pode se reinventar, tá? Tem vários exemplos de empresas que se reinventam e que mudam o modelo de negócios dela radicalmente, como eu acho que talvez a AGIX tenha que mudar no futuro para ela ser bem sucedida, né? O próprio caso da Netflix, por exemplo, que começou fazendo aluguel de DVDs e depois ela se reinventou para poder fazer esse aluguel ficar recorrente e depois ela se reinventou para falar, olha, agora a gente vai disponibilizar os vídeos na nossa plataforma e depois que outras plataformas surgiram, elas falaram, agora a gente vai ter o nosso próprio estúdio. Mas para cada Netflix que conseguiu pivotar o modelo de negócio e virar uma coisa totalmente diferente, tiveram várias que morreram no caminho, né? Então, eu hoje não investiria em AGIX por conta desses problemas que eu vou apontar e que eu acho que as chances dela são piores do que as chances dela conseguir se reinventar dessa maneira. O que você acha hoje, então, é que a AGIX, no momento e na maneira como ela está se posicionando, né, como maneira de negócio, modelo de negócio. Não é sustentável. Ela teria que ter uma mudança ali muito, sei lá, você consegue dar um exemplo, assim, de tipo, mudanças que a AGIX poderia fazer para virar algo interessante? Vamos lá, né? Como eu estava dizendo, ela é um marketplace de inteligências artificiais. Eu tendo a achar que inteligências artificiais não são um bom produto para você criar marketplace. Pelo seguinte motivo. O marketplace, ele ganha muita robustez, ele funciona bem como modelo de negócios por conta do efeito rede, que foi o que a Amazon fez, por exemplo. Então a Amazon, que hoje é o maior marketplace do mundo, o maior mercado que você pode comprar tudo, ela começou vendendo livros e depois ela foi expandindo os seus produtos. Só que qual que é a ideia aqui? A Amazon, ela tem muito mais poder de barganha como um marketplace que vai agregar diversos usos, porque em um marketplace você pode comprar várias coisas do que aquele livro sozinho. A Amazon ela tem mais poder de barganha do que um site que vende só um livro, certo? Tem mais efeito rede do que um só livro. Enquanto existem outros negócios que eu acho que eles tendem a criar mais efeito rede do que o próprio marketplace. E aí eles tendem a engolir o marketplace. Então, eu hoje não enxergo um mundo em que a inteligência artificial funcione como um negócio de livros, em que a gente vai ter 1 milhão de inteligências artificiais e todas elas vão dividir o seu poder de barganha entre uma loja grandona que vai dominar elas. Eu tendo a achar que no futuro, né, como outros negócios de tecnologia, a gente vai ter um oligopólio de inteligências artificiais, tá? Obviamente, podem ocorrer várias mudanças, mas hoje, olhando para os negócios que se oligopolizaram, digamos assim, e para os que ficaram independentes, eu acho que ela está mais nesse primeiro grupo. E um exemplo, né, que eu estava pensando quando eu estava refletindo sobre isso foi o do Google e do Yahoo. Porque o Yahoo, no começo, ele era muito parecido com um marketplace de mecanismos de buscas. O Yahoo era uma página que você podia entrar e procurar uma lista em que você ia encontrar as melhores receitas. Uma outra lista em que você ia encontrar as melhores, as melhores dicas de saúde. Sim. E aí era um lugar que você buscava sites diferente da forma como o Google funciona. Conforme o Yahoo ele foi perdendo relevância e o Google começou a surgir com uma outra forma de ser um mecanismo de buscas, o que a estratégia que o Yahoo fez depois que eles negaram comprar o Google quando ele estava pequeno? Foi colocar o Google dentro da plataforma do Yahoo e falou, olha, agora eu vou ser um agregador de mecanismos de busca, né, que esse era o negócio, e eu vou agregar todos eles. Eu vou ter o Google, então qualquer mecanismo de busca que a pessoa quiser usar, ela vai entrar aqui dentro. Só que depois de um tempo, como o mecanismo
algoritmo de busca ele tende a criar um efeito rede maior do que um próprio marketplace, o Google engoliu o Yahoo, as pessoas só entravam no Yahoo para usar o Google e elas podiam acessar o Google sozinhas também. Então, eu vendo as inteligências artificiais que estão na Gix, o que eu pensei? Olha, eu acho que ela pode tentar encontrar algum diferencial usando cripto, se ela conseguir fazer com que a rede despermissionada de cripto ajude essas inteligências a se conectarem entre si. Talvez seja um trunfo que ela consiga no futuro. Ou então focando só em uma delas e pivotando o negócio para se concentrar só em poucas vencedoras. Mas no momento em que eu não vi as propostas que estavam lá se conectando entre si. E eu não acho que no futuro vai tender a existir essa ideia de um lugar só em que você vai agregar várias dezenas de inteligências artificiais para fins diferentes. Eu acho que vão ser algumas poucas que vão oligopolizar, assim como as redes sociais. Você usa algumas poucas, meia dúzia de redes sociais são responsáveis por 99% dos usos e todas as outras não conseguiram efeito rede o suficiente. Então acho que o modelo de negócios de ter um marketplace de inteligência artificial, no longo prazo, talvez ele seja ruim para o marketplace. Assim, acho que vai ter que esperar tempo, mas é uma percepção que eu tive.